27. Dragon Ball Legend capítulo 208. O prestígio restante da mulher misteriosa. Autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. No planeta de Astikai. Quando a furiosa Astikai se acalmou e voltou a olhar para o planeta Baert, ela viu a última cena que aconteceu no planeta Baert. Zangea pisando na cabeça de Cole e esmagando-a. E Astikai ficou tão assustada que pulou. Aquela mulher. Quem é ela? Cole morreu inesperadamente assim, nas mãos dela. E Astikai estava tão animada que nem percebeu que seus óculos escuros tinham caído no chão. Naquele momento, sua atenção foi completamente atraída pela misteriosa mulher que de repente apareceu no planeta Baert. Ela nunca esperou que algo aterrorizante acontecesse no planeta Baert, no momento em que deixou de prestar atenção ao que estava acontecendo ali. Até Cole, que era um poderoso rei dentro do universo, não era o par daquela mulher. Ela pisou na cabeça dele e a esmagou. Qual é a identidade dessa mulher de cabelos laranja? Astikai parecia solene. Embora normalmente parecesse muito astuta e rígida, e não mostrasse um rosto amigável na frente de ninguém. Afinal, ela era uma Kai responsável por uma área da galáxia. De repente, uma pessoa forte e assustadora apareceu na área administrada por ela. Se isso não fosse investigado claramente, seria difícil para ela se tranquilizar. Portanto, os dois tentáculos em sua cabeça balançaram com a luz elétrica e começaram a buscar amplamente a identidade da garota de cabelos laranja. No entanto, ela não sabia que Zangea era na verdade uma pessoa antiga de 200.000 anos atrás. A investigação de Astika estava destinada a ser em vão. Estranho, não consigo encontrar nenhuma informação sobre essa mulher. Logo depois, Astika abriu os olhos confusa e, sem escolha, só pôde desistir de investigar a identidade de Zangea. Mas, definitivamente não é bom que uma pessoa assim tenha aparecido na área leste. Essa mulher deve ser rigorosamente monitorada. Caso contrário, a área leste vai ficar caótica. Pensou em Astika consigo mesma, então imediatamente também se sentiu um pouco confortável. Cole, que havia tiranizado a área norte, morreu na área leste. Não importava em quem ele morresse, sempre que Astika visse o Kai do norte novamente, ela podia rir bem dele. De qualquer forma, se preocupar mais era inútil. Ao chegar a essa conclusão, a expressão de Astika melhorou um pouco. Então, ela usou seus óculos escuros e observou a situação no mundo mortal. Quando viu Zangea subir, atravessar a atmosfera do planeta Baert e entrar no espaço, os olhos de Astika também a seguiram. Do outro lado, quando os subordinados do Rei Frio, que haviam eliminado todos os especialistas da Organização Patrulha Galáctica, se reuniram, o Rei Frio acenou com a mão, e a nave continuou rumo ao planeta Baert. No entanto, depois de voar por um tempo, King Kong começou a sentir que algo estava errado. Sua nave já estava se aproximando da galáxia onde o planeta Baert estava localizado, mas o detector da nave não reagiu nem detectou a aura de Cole. Alvar, estamos perto do planeta Baert? King Kong perguntou com uma expressão severa. Sim, Rei Frio, chegaremos ao planeta Baert em alguns minutos. O alienígena chamado Alvar se levantou e relatou. Então, por que o detector não detectou a aura do Cole? Não me diga que o Cole pegou os frutos da árvore do poder e já saiu do planeta Baert. O tom do Rei Frio era duro. Ele estava de mau humor, pois veio de longe, mas parecia que os frutos da vitória já haviam sido recolhidos por outros. Se fosse esse o caso, King Kong definitivamente destruiria alguns planetas. Vossa Majestade, por favor, aguarde um momento. Vou mandar alguém investigar imediatamente. Alvar respondeu alto, após o que enviou um esquadrão para o planeta Baert com a maior velocidade possível. Depois de um tempo, o esquadrão voltou com expressões assustadas. Eles se deitaram de bruços em frente ao trono do Rei Frio, tremendo. O que aconteceu? O que te assusta tanto? Rei Kong perguntou, descontente. A pele dos alienígenas estava pálida como a morte, e eles se olharam, antes de alguém tomar a dianteira e dizer, tremendo, Rei Frio, o continente do planeta Baert foi destruído por uma batalha. O alienígena engoliu a saliva e não ousou continuar. Fale, o que aconteceu? Vimos o corpo morto de Sir Cole no planeta. Sir Cole morreu no planeta Baert. Os olhos dos alienígenas piscaram, deixando claro o quanto era difícil para eles acreditarem nisso também. O quê? Cole está morto? O Rei Frio se levantou de repente, o rosto já sem calma.
Seu corpo de mais de 2 metros de altura de repente explodiu com uma tempestade gelada, e o salão de comando afundou em um vasto redemoinho violento semelhante ao mar. "Conte-me tudo em detalhes sobre o que viu", disse o Rei Frio com uma voz fria e rígida. "Sim, Rei Frio." Os vários alienígenas respiraram fundo e contaram tudo o que tinham visto. "Encontramos o corpo morto de Sir Kohler caído em um chão despedaçado. A armadura no peito estava completamente rachada. Todos os seus ossos tinham sido quebrados por alguém, e ele também estava sem um braço. Além disso, sua cabeça foi pisada e esmagada. A pessoa que lutou contra ele é definitivamente muito poderosa." O rosto do Rei Frio escureceu enquanto ele ouvia. Pela descrição de seus subordinados, ele entendeu que Kohler deve ter sido submetido a abusos desumanos antes da morte, o que significava que a força da pessoa que matou Kohler estava muito acima da de Kohler. Caso contrário, a morte de Kohler não teria sido tão miserável, e os ferimentos fatais também não estariam em sua cabeça. Pensando enquanto se colocava no lugar dos outros, só aqueles muito mais poderosos que seus oponentes gostariam de brincar com eles, assim como a raça demônio do gelo gostava de pisotear seus oponentes. Nesse momento, o coração do Rei Frio de repente disparou, e seu corpo sentiu um arrepio. "Não é bom, não podemos ficar no planeta Abaert." A força total de Kohler não era muito diferente da dele. Se até Kohler tivesse sido pisoteado assim pelo outro, ele provavelmente também não seria o adversário dele se esbarrasse nela. Um cavalheiro não fica debaixo de um muro desabandando. O Rei Cole não era um cavalheiro, mas ainda assim valorizava muito sua vida. Ficar longe de lugares perigosos. O Rei Cole decidiu partir quando soube que a força do outro poderia estar acima dele, e nem sequer pretendia levar o corpo morto de Kohler. A pessoa que matou Kohler pode ainda estar por perto, então ele teve que deixar rapidamente esse campo estelar. E por muito tempo, ele nem pretende pisar na área leste. Ele voltaria e administraria seus territórios adequadamente. Alguns dias depois, Freza, na área norte, também recebeu a notícia de que Kohler havia morrido na área leste. Isso teve um enorme impacto no humor de Freza. Ele então imediatamente chamou de volta os subordinados que haviam sido enviados para a área leste. Até o Kohler morreu na área leste. Será que a área leste realmente é uma toca de leão? Não é de se admirar que as pessoas que haviam sido enviadas para a área leste antes tenham sido completamente aniquiladas muito rapidamente. Quem diria que o nível da área leste é tão alto? Um lugar extremamente perigoso, Senhor Dodoria. Vamos desistir do plano de pioneirismo na área leste por enquanto. Todo tipo de mal-entendido fez Freza sentir um medo intenso contra as forças da área leste. Até Kohler morreu lá. Ele não acha que sua força seja melhor que a de Kohler, então seria bom se ele mantivesse uma distância respeitosa da área leste. "Sim, Rei Freza." Dodori abriu a boca de descrença e respondeu em voz alta, enquanto enxugava o suor frio. Nesse momento, Freza riu e seus olhos frios olharam para a paisagem à distância. "Os territórios deixados por Kohler após sua morte não são ruins. Certo, ouvi dizer que recentemente os Lu também desapareceu. Talvez ele já tenha morrido de velhice, essa raça inferior. Ah! Peça ao meu pai para ver se ele quer que a gente tome esses territórios." "Sim." Dodoria gritou em voz alta. Assim que soube da tomada de territórios, Dodoria imediatamente se interessou. A parte norte da área norte tem territórios muito abundantes. Dragon Ball Legend capítulo 209, Planeta Metamor encontro do outro lado. Após sofrer um ataque de Zanja, o corpo de Shia penetrou a atmosfera como uma flecha e voou diretamente para o espaço. Mesmo depois disso, sua velocidade não diminuiu, e ele continuou voando em alta velocidade. Após um tempo desconhecido, Shia se recuperou de seu estado surpreso com grande dificuldade. Ele ainda não se recuperou completamente do ataque de Zanja, mas era imprescindível que ele deixasse a área imediatamente. Transmissão instantânea. Ele gritou com o rosto pálido. Com apenas um pouco de força no corpo, ele usou a transmissão instantânea. Ele não procurava um local específico, pois já era muito cansativo até mesmo checar o mapa estelar. Então, sem pensar, ele travou diretamente em um planeta vivo, usou transmissão instantânea e desapareceu do espaço. No distante campo estelar da área leste, havia uma galáxia brilhando com luzes coloridas. Um planeta massivo, com dezenas de luas, orbitava uma anã amarela em órbita elíptica. Este era um planeta enorme, ainda maior que Júpiter. Submetidas à força gravitacional comum do planeta massivo e do Sol,
As luas giram ao redor do planeta de maneira regular e irregular. Algumas dessas luas tinham massa enorme enquanto outras tinham pequena. Muitas dessas luas eram maiores que a Terra, e sua rota orbital era complexa e ordenada. Entre as luas, uma lua ciano era a mais especial. Essa lua estava envolta em uma camada de atmosfera densa. A lua ciano parecia uma pérola brilhante do espaço, exalando um brilho cintilante e deslumbrante. Esse planeta se chamava Metamor e era um dos planetas de porte médio mais comuns na área leste. Viver neste planeta era uma raça extremamente boa em pesquisa, Metamorã. Essa era uma raça que desenvolveu muitas habilidades secretas como Seardratian, mas diferente do Seardratian, que desenvolveram habilidades secretas mais voltadas para sobreviver, Metamorã focava em habilidades de luta. Habilidades de luta, como o nome sugere, eram as habilidades secretas relacionadas às artes marciais. Suas pesquisas sobre artes marciais haviam atingido um nível extraordinário. Como na obra original, Son Goku aprendeu a técnica de fusão com o Metamorano no submundo, que era um tipo de habilidade de luta desenvolvida pelos Metamoranos. Um dia, era de manhã cedo no planeta Metamor. Localizado em uma floresta primitiva próxima ao equador do planeta, vapor d'água úmido permeava a floresta, e vários tipos de insetos venenosos e feras selvagens se espalhavam. Esse era um paraíso para animais selvagens. De repente, um brilho colorido brilhou no ar, e uma pessoa com a parte superior do corpo caiu do céu. Com um estrondo alto, uma grande cratera de 10 metros de diâmetro apareceu no chão. Poeira e pedras se elevavam vários metros no ar. As árvores ao redor foram cortadas pelo meio, e algumas até foram arrancadas. Os tremores altos assustaram inúmeros pássaros, fazendo-os voar para longe. Tosse, tosse. Onde estou? Um braço meio coberto de areia se estendeu da cratera antes de Xiaia sair com dificuldade. E imediatamente, todos os ossos quebrados em seu corpo lhe causaram uma dor excruciante. Fazendo uma careta, Xiaia tirou com dificuldade um feijão senzu do espaço e o engoliu, e rapidamente também pegou o fruto da árvore do poder para comer. Os dois objetos milagrosos exibiam simultaneamente seus efeitos ao entrar em sua boca. Os ferimentos no corpo de Xiaia foram imediatamente curados. Então, ele pulou para fora da cratera e esticou as mãos e os pés. Um poder vigoroso pulsou em cada célula de seu corpo. Senzu bem havia curado todos os seus ferimentos e o restaurado ao normal, e o fruto da árvore do poder forneceu energia extra para cada uma de suas células. A combinação dos dois era realmente perfeita. Após se alongar, Xiaia se transformou em um Super Saiyajin. Seus cabelos pretos imediatamente ficaram dourados, e quando seu Ki aumentou, seus olhos negros instantaneamente ficaram verdes transparentes. Nada mal, eu consigo controlar a transformação em Super Saiyajin. Graças à luta no planeta Abaert, ele dominou completamente a transformação em Super Saiyajin, e seu poder de batalha disparou mais de 50 vezes. Essa era uma maestria semelhante à do Goku quando ele voltou do planeta Yardrat na obra original. Mas pensando naquela mulher misteriosa que apareceu no planeta Abaert, o coração de Xiaia tremeu ferozmente novamente. Naquela época, era realmente perigoso demais. Quem era aquela mulher? Cooler, em seu estado final, nem era o adversário dela, e acabou sendo pisoteado à força até a morte. Um rei de uma geração morreu de forma tão cruel, é muito patético. Ao lembrar da aparência miserável de Cooler, Xiaia não consegue evitar um suspiro. Ao mesmo tempo, ele também entendia que havia muitos especialistas misteriosos escondidos no universo. Olhe para aqueles poucos senhores que gostam de agir como tiranos. Quem sabia quando eles sofreriam como Cooler? As águas do mundo Dragon Ball são bem profundas. Sem falar em uma existência de topo como o deus da destruição, Berus, até um especialista que aparece do nada poderia matá-lo. Aquela misteriosa garota de cabelos laranja era um exemplo disso. Ele nunca tinha ouvido falar dela antes, mas ela matou Cooler no instante. Mas, que planeta é esse? Xiaia tirou um conjunto de roupas de treino do espaço dimensional e então olhou ao redor, descobrindo que estava em uma floresta primitiva. Então, fechou os olhos e olhou para cima no mapa estelar do universo dado por Shenron Purunga. Logo, comparou as imagens em sua mente com várias estrelas variáveis cefeidas próximas como guia e fixou sua posição. Planeta Metamor? Xiaia abriu os olhos e um traço de surpresa passou por seu rosto. Quem diria que o seu teletransporte aleatório o levaria ao planeta Metamor? Este planeta era muito famoso na obra original.
As maravilhosas habilidades de luta desenvolvidas nela são muito melhores do que as do mundo. Em sua memória, as habilidades de luta do planeta Metamor, as habilidades secretas do planeta Yardrat e a magia do planeta Namek eram todas bem conhecidas. Desde que cheguei ao planeta Metamor, não posso voltar de mãos vazias. Que tal eu provar as habilidades de luta deles? Xiaya sorriu feliz, pensando já que ele está aqui, deve aproveitar ao máximo. Mas antes disso, deveria dizer a Xiling e aos outros que estava seguro, caso contrário, eles se preocupariam. Chegando a essa conclusão, Xiaya memorizou as coordenadas do planeta Metamor e então usou a transmissão instantânea para ir até o lado de Xiling. Em um planeta não muito longe do planeta Baiart, Xiling e outros Saiyajins esperavam ansiosamente por Xiaya, mas mesmo depois de mais de uma hora esperando, Xiaya ainda não havia aparecido, e até Xiling começou a se preocupar. Algo não aconteceu com Xiaya, certo? Xiling parecia preocupado. Não se preocupe, Xiaya é um Super Saiyajin. Quem ainda pode ser seu oponente? Mies puxou a mão de Xiling e falou alto de forma simplista, mas todos podiam ver pela expressão dela que a pirralha também estava preocupada. Sim, ele está definitivamente bem. Xiling assentiu, sua linda testa marcada pela preocupação. Vocês não precisam se preocupar, nada pode atrapalhar o Sr. Xiaya. Bardock estava sentado silenciosamente em uma pedra saliente, a fita vermelha em sua testa balançando no ar. Como todos sabiam que Bardock tinha a capacidade de prever o futuro até certo ponto, e já que ele dizia que Sir Xiaya não sofreria nenhum acidente, então Xiaya certamente ficaria bem. De fato, depois de um tempo, um brilho brilhante brilhou diante de todos, e a figura de Xiaya apareceu. O quê? Todo mundo está me esperando? Xiaya sorriu e cumprimentou todos com uma voz profunda e forte e magnética. Senhor Xiaya, você voltou. Senhor Xiaya. Vendo que Xiaya havia retornado em segurança, tanto Bardock quanto Rebecca suspiraram aliviados. Xiaya é o núcleo de todo o planeta Onxan. Se ele não estiver lá, definitivamente não será bom. Xiaya. Gritando baixinho, Xiling se jogou nos braços de Xiaya. Sentindo o peito largo e forte de Xiaya, seu coração de repente se acalmou. Olhando para a garota macia e delicada em seus braços, Xiaya sorriu e deu um tapinha gentil em seu ombro. Xiaya. Miers ergueu a cabeça e chamou seu nome. Ela também se aproximou e olhou para ele com curiosidade. Xiaya sorriu. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente a cabeça da garotinha. Miers fechou os olhos e murmurou satisfeito. Dragon Ball Legend capítulo 210. Quando você planeja se casar? Depois de confortar Xiling e Miers por um curto período, Xiaya informou casualmente a todos sobre o que aconteceu no planeta Baiart depois que eles partiram. Ao ouvir que Xiaya se transformou em Super Saiyajin e lutou com Cooler, embora já tivessem descoberto, ainda sentiam que estavam presentes na cena. O sangue deles fervia de empolgação, desejando ter assistido pessoalmente à luta. Mas, ao ouvirem que uma garota de cabelos laranja havia aparecido depois e pisoteado Cooler até a morte, todos ficaram em silêncio e suspiraram surpresos. O mundo era realmente assustador, até um especialista como Cooler morreu tão facilmente. E tão cruelmente. Se Cooler tivesse morrido pelas mãos de um Super Saiyajin, ainda poderiam aceitar e se sentiriam honrados. Mas, em vez disso, Cooler foi pisoteado até a morte por uma mulher misteriosa que apareceu do nada. Eles acharam difícil aceitar isso. A mulher que apareceu depois era realmente tão poderosa assim? Xiling olhou para Xiaya com os olhos arregalados e perguntou incrédulo. Xiaya assentiu com a cabeça sério e falou. A força daquela garota de cabelo laranja está definitivamente acima da de Super Saiyajin. Ela é uma especialista muito formidável. Acho que, para alcançar o nível de poder de batalha dela, provavelmente teria que treinar diligentemente por vários anos. Atualmente, ele tinha 380 milhões de poder de batalha no estado Super Saiyajin. Essa era a melhoria que ele fez após lutar contra Slug e Cooler, e ele também podia controlar completamente esse poder. O poder de batalha de Zanji era de 2,5 bilhões, e sua força superava em muito a do Android 18, e Xiaya estima que está aproximadamente no mesmo nível do seu depois que ele engoliu o Android 17 na saga Cell. Um Super Saiyajin não poderia evoluir para esse nível em 2 anos, eles precisariam de mais esforço e mais tempo. Depois que Xiling terminou de ouvir, mordeu a língua e assentiu. Eu não esperava que houvesse uma existência tão forte no universo.
Nem mesmo Super Saiyajins são seus adversários. Parece que vou ter que me esforçar daqui pra frente. Bem, primeiro preciso me tornar um Super Saiyajin. Xiling ergueu os punhos para se animar. Ela costumava ser complacente com sua força antes, mas comparada à mulher que apareceu no planeta Baert, ainda faltava muita coisa. Agora que Xiaia já era um Super Saiyajin, como alguém determinado a estar sempre ao seu lado, ela não podia ser tão fraca assim. Os olhos brilhantes de Xiling lentamente observaram Xiaia enquanto os planos se enraizavam em seu coração. Desde a infância, Xiling herdou totalmente a natureza de Saiyajin de não admitir derrota. Quando era jovem, conseguia acompanhar facilmente os passos de Xiaia, mas conforme crescia, via a disparidade entre ela e Xiaia crescer cada vez mais. Embora seu relacionamento com Xiaia tivesse se tornado diferente, a ponto de ela poder deitar nos braços dele para desfrutar de uma vida tranquila, a natureza independente de um Saiyajin a levava a se esforçar para não ficar muito para trás, muito menos se esconder sob a proteção de Xiaia. A determinação de Xiling era algo que Xiaia certamente compreendia muito bem. Ele estava satisfeito e, ao mesmo tempo, se perguntava como deveria ajudá-la. Afinal, o relacionamento entre os dois havia quebrado a barreira entre homens e mulheres. Exceto pelo fato de que ainda não tinham feito uma cerimônia, já não havia diferença entre eles de um casal normal. De qualquer forma, os Saiyajins não se importariam nem um pouco com uma cerimônia porque muitos Saiyajins, tanto homens quanto mulheres, que cumpriam missões juntos se tornaram casais casados no campo de batalha. Vamos conversar sobre o resto depois de retornar ao planeta Yongsan. Desta vez, tivemos uma colheita abundante, e a partir de agora, os Saiyajins vão trazer um crescimento enorme. Dito isso, Xiaia não pôde deixar de sorrir feliz. Essa viagem ao planeta Baert não só permitiu que sua força ultrapassasse os limites dos Saiyajins e ela se transformasse com sucesso em um Super Saiyajin, como também obteve muitos frutos da Árvore do Poder. Quanto ao número exato de frutas, ele ainda não tinha conferido cuidadosamente, mas o número era definitivamente impressionante. Todos esses eram recursos importantes para o desenvolvimento futuro do Saiyajin. Quanto à distribuição dos frutos da Árvore do Poder, ainda precisava ser cuidadosamente considerada. No entanto, Xiaia sabia que, por um longo período no futuro, os Saiyajins do planeta Yongsan não precisariam mais se preocupar com o problema dos gargalos, porque os frutos da Árvore do Poder poderiam melhorar a vitalidade das células de um Saiyajin, desencadeando um salto enorme no nível de vida. Sim, sim. Vamos primeiro voltar ao planeta Yongsan. Todo o resto pode ser discutido depois, quando voltarmos. Rebecca e os outros Saiyajins riram. Então, Xiaia lançou a transmissão instantânea e, logo depois, todos estavam de volta ao planeta Yongsan. Ao entrar na cidade de Saiyajin e sentir o cheiro familiar no ar, todos se sentiram aliviados. O número de frutos que eles obtiveram da Árvore do Poder foi extremamente grande. Xiaia primeiro retirou cerca de 10.000 frutos da Árvore do Poder e os distribuiu aos membros da Corporação dos Guardiões. Cada membro do Corpo de Guardiões recebeu 10, que era a recompensa desta vez para eles. Como escolheram usá-la ficou a critério deles. No entanto, Xiaia explicou a eles os efeitos das frutas. Aumentar o poder de batalha era apenas uma função secundária desses frutos. Seu efeito principal e muito maior é aumentar a atividade das células, fornecendo energia para romper gargalos. Os membros do Corpo de Guardiões eram os melhores entre os Saiyajins, e entendiam o quão preciosas eram as frutas. Então, depois de pegar as frutas, todos agiram como se tivessem recebido um tesouro precioso e cuidadosamente guardaram as frutas para que pudessem ser usadas, se necessário, no futuro. Nesse momento, o guardião do planeta Bakuf, Raiga, despediu-se de Xiaia. Depois de destruir a Árvore do Poder com suas próprias mãos, o desejo persistente há muito acariciado no fundo de seu coração foi realizado. Depois de obter a garantia de Raiga de que ele não vazaria a informação de que os Saiyajins haviam obtido frutos da Árvore do Poder, Xiaia despediu calorosamente Raiga. Na verdade, mesmo que Xiaia não fizesse esse pedido, depois de conhecer a força dos Saiyajins do planeta Yongsan, Raiga só queria manter um bom relacionamento com o planeta Yongsan, então ele absolutamente não traria problemas para o planeta Yongsan. Depois que Raiga saiu, Xiaia, Xiling e outros chegaram à casa de Adri. Na verdade, quando eu estava voltando, encontrei um planeta interessante. Xiaia falou sobre o planeta Metamor que ele havia encontrado.
As artes marciais no planeta Metamor não são nem um pouco inferiores às da Terra, e algumas artes marciais são ainda mais incompreensíveis. É importante irmos lá e aprendê-las. As técnicas de artes marciais inventadas pelos metamoranos eram consideradas únicas. Como a técnica de fusão, embora seu limite de tempo seja curto, cerca de meia hora, ser feito, no entanto, é inimaginável. Na obra original, Son Goku aprendeu essa técnica no submundo, e ela teve um papel importante no enfrentamento posterior de Majin Buu. O que Xiaoya se importava era que, além da técnica de fusão, os metamoranos deveriam ter outras técnicas práticas. Se eles pudessem aprendê-los, talvez ficasse mais fácil de usar do que o Kaioken e a Spirit Bomb do Son Goku. Depois de ouvi-lo, os olhos de Xiling e Miers brilharam imediatamente. Agora, a sede de força deles era muito forte. Da última vez, eles tiveram benefícios no planeta Yardrat, e agora, ao ouvirem sobre esse planeta Metamor mágico, eles se apressaram para ir imediatamente. Vocês dois, receio que não possam ir por um tempo. Nesse momento, Rebeca de repente apagou seus espíritos e disse com um sorriso: desta vez colhemos muitos frutos da árvore do poder, então primeiro devemos contá-los. Para manter o segredo, contar os frutos era uma tarefa que só podia ser dada ao pessoal Saiyajin de alto escalão. Esse também foi o consenso alcançado pelos membros do corpo de guardiões que foram ao planeta Abaert. Portanto, Xiaoya, Xiling e Mieres, todos absolutamente tinham que participar de contar os despojos da guerra. Esse tipo de coisa, se forem colocados em outras civilizações, seriam extremamente suscetíveis e podem causar problemas por causa da falta de transparência. Mas, do lado do Saiyajin, a força foi mais focada em isso, então os especialistas seniores fortes são justos. Se todos achassem isso, não haveria nenhum contratempo. Em outras palavras, a decisão final sobre a distribuição dos frutos era determinada pelo líder. Isso mesmo, esse método de distribuição era simples e grosseiro, uma manipulação tão discreta. No entanto, Xiaoya, que é o líder, ficou muito satisfeito com isso. Oh! Xiling e Mier se entreolharam e soltaram um longo suspiro. Depois, contaram as frutas empilhadas até uma montanha e as colocaram na cápsula Oipoi, uma a uma. Receber e armazenar, mas quem sabe quantos eles estavam roubando no processo de contagem. Pequena Ya, vem comigo. Rebeca disse a Xiaoya. Depois que a ouviu, Xiaoya seguiu Rebeca para o lado. Tia Rebeca, o que houve? Perguntou Xiaoya. Rebeca olhou para Xiling, que não estava longe, e disse com um sorriso: ei, a tia sabe que você já teve esse tipo de relacionamento com Xiling. Vocês dois são adultos. Esse tipo de coisa é inevitável, mas os jovens ainda precisam ser moderados. Hã? Rebeca falou tão direta que Xiaoya não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Não existia almoço grátis. Quem mandou ele comer as filhas dos outros sem obter a aprovação deles? No entanto, desde o dia em que Rebeca concordou em fazer Xiaoya e Xiling se mudarem para morar sozinhos, Rebeca esperava que isso acontecesse um dia. Ambos os filhos viviam juntos desde cedo e mantinham uma relação íntima há muito tempo. Era apenas uma questão de tempo para que algo assim acontecesse. Além disso, a filha deles estar com Xiaoya era algo que tanto Rebeca quanto Adri apoiavam muito. Eles estavam à vontade, pois sempre trataram Xiaoya como filho e entregaram a filha a ele. Além disso, em todo o planeta Ongsan, quem mais poderia ser digno de sua filha senão Xiaoya? Mesmo que houvesse, a própria Xiling não concordaria. Mas pequena Ya, quando você planeja se casar com Xiling? Rebeca olhou para Xiaoya com olhos brilhantes. Xiaoya olhou para Xiling, que secretamente roubava frutas com Mieres, e seu coração se aqueceu ao dizer com um sorriso: vamos deixar o assunto do casamento para outra hora. Acho que a Xiling ainda não está pronta. Promovendo de irmã mais nova para esposa, Xiaoya não sabe se Xiling estava pronta para tal mudança, então quer dar um tempo para ela se adaptar. Dragon Ball Legend capítulo 211, início da jornada de prática de artes marciais. Rebeca também assentiu. Todos eles são pessoas que tomaram a fonte da juventude. Eles têm uma vida longa, então não tinham pressa para assegurar os netos tão cedo. Além disso, você deveria prestar atenção. Você pode não saber, mas Miers já me contou muitas vezes que você faz barulho demais todas as noites, afetando o sono dela. Pequena Ya, você ainda é jovem. Rebeca aconselhou. Xiara entendeu. Acontece que tudo é por causa de Miers. Droga, garota, ela claramente estava se vingando.
Depois de voltar, veja como eu resolvo ela. Os olhos de Xiaia se voltaram calmamente para Mieres, sentindo-se irritado por dentro. Pode ser que ela sentisse Xiaia olhando para ela, mas Mieres não entendia o motivo, então ela apenas respondeu com um grande sorriso. No entanto, sobre Xiling, Xiaia voltou-se para Rebeca e lhe deu um sorriso irônico. Depois de sentir o gosto do fruto proibido pela primeira vez, Xiaia já havia se tornado obcecado por esse tipo de coisa. Se não fosse pela fonte da juventude atrasando seus períodos, talvez ela já tivesse engravidado há muito tempo. Já que a tia Rebeca mencionou, eles realmente deveriam prestar atenção nesse tipo de coisa. Se ela quer culpar, que vá culpar Miers. É aquela garota que destruiu sua vida sexual feliz. Nos dias seguintes, Xiaia permaneceu no planeta Ongsan e fez treinamento simples. Depois de ouvir a sugestão de Rebeca, Xiaia reduziu propositalmente suas interações noturnas com Xilin para uma vez por semana. No tempo extra, ele a deixou conservar forças e recuperar o corpo. No entanto, essa mudança fez Xilin se encher de amargura oculta. Os dias seguintes de Miers foram difíceis. Sempre que Xilin estava de mau humor, ela procurava Miers para descontar sua raiva. Foi então que Miers experimentou o que foi chamado de abismo do sofrimento. Mas alguns dias se passaram. Como Miers tinha Xiaia como parceira de treino, sua força estava aumentando lentamente. Só 2 meses depois Adri, Brook e os outros voltaram depois de terminarem o treinamento no universo. Desta vez, depois que saíram para treinar, eles romperam alguns gargalos e sua força melhorou muito. Xiaia percebeu que o poder de batalha de Adri havia chegado a 170 mil, e os outros já tinham chegado a 160 mil. Embora o progresso deles não fosse especialmente óbvio, comparado à estagnação anterior, o progresso que haviam feito era resultado do grande esforço que haviam feito. Quando Adri e os outros voltaram, estavam muito felizes. Ao olhar para seus rostos cheios de sorrisos, era óbvio que estavam muito satisfeitos com a conquista que haviam conquistado com o treinamento. Do local de pouso da nave até chegarem em casa, eles conversavam e riam. Ei, você sente que a força das pessoas ao nosso redor parece ter melhorado muito? Adri olhou para o Saiyajin que passava e sentiu que algo estava diferente. É verdade, eles não eram tão fortes antes. À medida que se aproximavam das vilas, descobriram que as pessoas lá eram muito mais fortes, como vários membros do corpo de guardiões que viviam por perto. Eles tinham apenas cerca de 20 mil de poder de batalha há alguns meses, mas agora eram quase 30 mil. De volta para casa, antes que Adri e outros pudessem se exibir sobre seu progresso, ficaram surpresos ao receber os frutos da árvore do poder de um super guerreiro designado por Xiaia para ser responsável por distribuir os frutos. O que é isso? Adri franziu a testa ao olhar para a fruta um pouco feia em sua mão. Este é um fruto da árvore do poder, pode estimular a vitalidade das células. Rebeca sorriu e contou a Adri o que aconteceu recentemente. O que? Na verdade, perdi um evento tão maravilhoso. Além disso, Litlia já conseguiu se transformar em Super Saiyajin. Depois de ouvir a história toda, Adri não pôde deixar de suspirar porque tinha perdido muitas coisas maravilhosas. Só depois da explicação ele realmente entendeu. Isso explica por que, quando conheceu vários amigos familiares mais cedo, sentiu que suas auras mudaram muito. Especialmente vários Saiyajins que haviam chegado a um gargalo antes de sua partida. Depois que voltou do treinamento, ficou surpreso ao descobrir que eles também haviam conseguido romper a área. Depois dessa descoberta, ele começou a se perguntar como eles conseguiram se tornar tão poderosos. Então, foi graças aos frutos da árvore do poder. Espera, também existe o Super Saiyajin. Era uma forma que eles nunca tinham visto antes. Os olhos de Adri de repente brilharam, e ele gritou para Xiaia se transformar em Super Saiyajin para que eles olhassem. Xiaia, naturalmente, não podia recusar o pedido. Além disso, Xiling e Mies nunca pareciam se cansar de olhar para a forma Super Saiyajin. Além disso, eles estavam fazendo barulho, então Xiaia sentiu os levou para um planeta distante do planeta Ongsan, mostrando sua forma de Super Saiyajin. Ah, é mesmo Super Saiyajin. Essa aura avassaladora é realmente fascinante. Adri olhou para a forma Super Saiyajin de Xiaia e disse empolgado. A poderosa aura de um Super Saiyajin que tremia a alma não só não causava medo, como fazia seu corpo esquentar como se estivesse ficando bêbado. Até o colher foi facilmente morto por alguém. As águas do universo são realmente profundas.
Brook exclamou admirado e de repente sentiu que sua força era um tanto insignificante. Certo, Shia, você disse que vai para o planeta Metamor. Receio que você terá que adiar para mais tarde. O rosto escuro de Adri revelou um sorriso. Por quê? Shia perguntou. Ah, isso é porque seu tio Brook e tia Lizzie, além da Paladin e da Alice, vão se casar. Adri riu alto. Shia ficou perplexo por um tempo antes de perguntar. Eles já não são casados? Os vários tios e tias estavam juntos há muito tempo, então Shia achava que já estavam casados. Como pode ser? Eles só sabiam treinar de forma louca o dia todo. Embora estejam juntos há muito tempo, nunca realizaram um casamento. Dessa vez, saímos e fizemos alguns avanços. Eles planejam viver em paz por um tempo, daí o casamento. Parabéns. Shia sorriu olhando para Brook, Lizzie, Paladin e Alice. Os quatro eram originalmente membros do Esquadrão Adri e, depois de se darem bem por mais de 2 décadas, finalmente se uniram. O casamento deles estava marcado para acontecer 5 dias depois. Como os protagonistas do casamento eram Brook e outros, que eram super guerreiros, todos os Saiyajins do planeta Unsan estavam imersos em diversão. Após o fim do casamento, Shia também fez os arranjos para os frutos da Árvore do Poder. Ele retirou uma parte do inventário como recompensa por algumas categorias, os Saiyajins mais excepcionais em missões a cada ano, e Saiyajins cujo poder de batalha havia atingido certo nível. Todos receberam um fruto extra da Árvore do Poder. As regras básicas diziam que, quando um Saiyajin entrava na adolescência, ele podia pegar uma fruta. Assim, havia mais de 4.000 pessoas nessa categoria que atualmente eram elegíveis para receber uma. Além disso, quando o poder de batalha de um Saiyajin atingia 10.000 e 20.000, ele podia receber um para cada marco. O número de pessoas elegíveis para ambos os prêmios era ainda menor, apenas algumas centenas. Com o apoio de 3 frutas, desde que não fossem preguiçosas demais, não deveria ser difícil alcançar 50.000 de poder de batalha. Quanto ao nível superior de super guerreiro, isso dependia dos próprios esforços deles. Depois que tudo foi devidamente arrumado, Shia e os outros partiram para o planeta Metamor. Ele esperava que as artes marciais do planeta Metamor não os decepcionassem. Dragon Ball Legend capítulo 212, 9 imortais marciais. O planeta Metamor estava localizado em uma certa galáxia anã amarela da área leste. Era uma das luas do enorme planeta. Embora fosse apenas uma lua, seu tamanho era um pouco maior que o da Terra. De acordo com os critérios amplamente aceitos do universo, o planeta Metamor era considerado um planeta de nível intermediário, e isso significava que havia um especialista cujo poder de batalha havia ultrapassado 1000 no planeta Metamor. Shia chegou ao planeta Metamor com Xiling e Miers. O lugar onde haviam chegado era um vasto oceano. Havia um oceano azul claro abaixo deles. Suas ondas subiam e respingavam com o vento, levantando espirros no oceano e fazendo as gaivotas a centenas de metros de distância gritarem. Não ficava longe da costa. O planeta Metamor era muito grande. Sua gravidade era 7 vezes maior que a da Terra, mas essa pequena quantidade de gravidade era algo que eles nem sentiam. Depois de pensar um pouco, Shia disse a Xiling e Mieres, vamos restringir nossa aura primeiro. Espere até perguntarmos sobre a situação na cidade de Metamoran, aí poderemos fazer outros planos. O objetivo dessa viagem era aprender as artes marciais de Metamoran. Não havia necessidade de chamar atenção indevida e aumentar as chances de problemas desnecessários sem motivo aparente. Xiling e Miers também entenderam esse ponto. Ambos assentiram e contiveram suas auras antes de observar curiosamente o ambiente. Como apareceram acima de um oceano, só conseguiam ver um pequeno contorno da Terra à distância. Pela aura que permeava o ar, eles poderiam mais ou menos determinar o número de especialistas no planeta. Resumindo, a força média de combate de Metamoran era de apenas 300 a 400, mas havia muitas pessoas com poder de batalha máximo chegando a vários milhares. Essas auras eram agrupadas em grupos de 3 ou 4. Havia até alguns que tinham poder de batalha superior a 5.000. Esses poucos especialistas com poder de batalha chegando a 5.000 devem ser o núcleo da força de combate de Metamoran. O lugar onde eles estão reunidos deve ter as melhores artes marciais. Shia tirou uma conclusão em seu coração. O lugar onde os fortes se reúnem era frequentemente o lugar das artes marciais mais puras e melhores. Assim como o Mirante no Reino Celestial na Terra, é o lugar mais sagrado da Terra, e a maioria das artes marciais do planeta teve origem lá.
O planeta Metamor não tinha necessariamente um vigia, pois apenas planetas fracos precisavam da proteção dos deuses. Claro, isso também estava relacionado à sabedoria da raça local. Se a raça local fosse bárbara, mesmo que tivesse proteção de deuses, seria impossível desenvolver um lugar sagrado. O mirante da Terra foi a cristalização da sabedoria da raça humana. O lugar de que Xiaia falava tem um grande número de especialistas reunidos. Teve o confronto mais intenso de artes marciais. Era nesse lugar que eles teriam a maior probabilidade de obter as artes marciais mágicas. Ótimo. Vamos para lá. Mieres, lembre-se de não ser arrogante e mandona quando chegarmos lá. Xiaia deixou isso especialmente claro para Mieres porque ela não era tão madura quanto Xiling, e sua natureza bárbara ainda era muito óbvia. Eles estavam ali para aprender artes marciais, então era melhor ter uma atitude humilde, senão seria um mistério se essas pessoas realmente os ensinassem a sério. Ah, eu sei. Mieres fez bico insatisfeito e acenou com a mão ao perceber que era a única sendo avisada repetidamente. Xiaia lançou um olhar rápido para ela e então assentiu para Xiling. Logo depois, eles voaram alto no céu e cruzaram o céu em alta velocidade. Quando se aproximaram do continente, começaram a voar em baixa altitude. Após atravessarem várias florestas e lagos, eles gradualmente encontraram vestígios de civilização. Vários minutos depois, chegaram ao destino, em frente a um antigo portão da cidade. Esta era uma cidade antiga que havia passado pelas vicissitudes da vida. Os vestígios de anos nas muralhas manchadas da cidade deixavam claro que a cidade era muito antiga. Várias pessoas pousaram em frente ao portão da cidade e começaram a entrar junto com a multidão. Embora a cidade fosse antiga, era bastante próspera por dentro. As pessoas, que se preparavam para entrar na cidade, estavam agitadas. Além da cor do cabelo e da pele, os metamoranos não eram realmente diferentes dos terráqueos. A roupa deles era um pouco parecida com a dos Gotenks pós-fusão. Quanto a Shiar e outros que haviam descido do céu de repente, os metamoranos que aguardavam na fila para entrar na cidade não pareciam muito surpresos ao vê-los. Eles só olhavam curiosos para os recém-chegados porque sua aparência era diferente da deles, mas logo foram rapidamente envolvidos em seus próprios assuntos e focados em seus próprios assuntos. Parece que os metamoranos estão acostumados com rostos desconhecidos, pensou Xiaia internamente. A posição dos metamoranos era muito alta entre os humanos. Xiaia avaliou eles. O poder de batalha médio das pessoas ao redor era de cerca de 300, e se fosse colocado na Terra, todos estariam no nível de um artista marcial. Claro, isso poderia ser apenas um caso especial associado apenas à cidade, no entanto, ainda refletia o nível aproximado dos metamoranos. Eles não parecem surpresos com nossa aparência. Xiling se aproximou de Xiaia e sussurrou. Bem, isso mostra que não faltam alienígenas no planeta Metamor. A comunicação pode permitir que alguém cresça continuamente. Parece que o planeta Metamor realmente conhece o princípio de ser tolerante à diversidade, disse Xiaia. Ao contrário dos Namekianos, que se retiraram da sociedade, e dos Sadratians, que se esconderam, os metamoranos estavam dispostos a se comunicar com o mundo exterior. Desde que os visitantes não fossem maus, os metamoranos ficavam felizes em trocar experiências com outros, mesmo depois de irem ao submundo. Esse também é o segredo por trás da prosperidade de longo prazo de Metamorã. Devemos entrar e dar uma olhada na situação. Depois que Xiaia terminou, o trio entrou na cidade. Eles passaram pelo enorme portão da cidade, finalmente entrando na cidade onde os metamoranos viviam. O interior da cidade era outro tipo de cena. Ali, Xiaia viu os vestígios de muitos alienígenas, e a maioria deles eram raças humanoides. Como as artes marciais do planeta Metamor eram mais adequadas para humanos treinarem, os alienígenas visitantes eram em sua maioria humanoides. Eles entraram em um restaurante, e Xiaia pediu alguns pratos e doces para Xiling e Miers. Depois, ele ouviu atentamente as conversas das outras pessoas ao redor. Em lugares como restaurantes e casas de chá, muitas vezes era fácil perguntar informações. Logo, Xiaia obteve as informações que precisava ao ouvir as conversas de várias pessoas na mesa ao lado. Ouvi dizer que o salão de artes marciais de um dos 9 imortais marciais, Sr. Had, em breve começará a ensinar artes marciais. Esta é uma oportunidade rara. Se conseguirmos dicas do Sr. Had, nossas artes marciais vão melhorar muito. A pessoa na mesa ao lado disse aos companheiros.
Suas palavras estavam cheias de reverência pelo Sr. Had. Seu companheiro respondeu animado: sim, o Sr. Had é um dos 9 lendários imortais marciais. Ele é proficiente em todos os tipos de artes marciais mágicas. Estou realmente ansioso por isso. Infelizmente, os poucos mestres imortais marciais geralmente estão ocupados desenvolvendo artes marciais. Há pouquíssimas oportunidades para aprender artes marciais com eles, então essa oportunidade é rara. As pessoas ao redor também participaram da discussão. Quanto mais conversavam, mais animados ficavam, desejando poder receber imediatamente as dicas do mestre imortal marcial. Enquanto Xiae ouvia em silêncio ao lado, pegou uma xícara e tomou um gole enquanto pensava. Ao ouvi-los, parece que as pessoas mais fortes do planeta Metamor são os 9 imortais marciais. Se isso for verdade, eles deveriam ser as pessoas com poder de batalha superior a 5.000. O que poderia haver de tão especial nesses imortais marciais que são proficientes em todos os tipos de artes marciais mágicas? Vocês dois, comam rápido. Daqui a pouco, vamos procurar aquele imortal marcial Had. Xiae se voltou para Xiling Miers e disse. Não disseram que ainda há tempo até Had ensinar artes marciais? Xiling pegou o doce da mesa e o comeu elegantemente, mas sua velocidade não foi nada lenta, e logo uma grande pilha de doces foi comida por ela. Xiae balançou a cabeça. O que aprendemos antes que ele ensine artes marciais publicamente? É melhor ir diretamente procurar o imortal marcial. As artes marciais ensinadas publicamente eram todas comuns, e as verdadeiras artes marciais de alto nível eram ensinadas individualmente. Xiae não pensava muito das artes marciais comuns. Ele buscava aprender artes marciais reais, como a técnica de fusão. Tudo bem. Xiling pensou um pouco e concordou. Ela e Miers então aceleraram a hora de comer, pagaram a conta e foram embora. Como o planeta Metamor se comunicava frequentemente com o mundo exterior, a moeda da área leste poderia ser usada aqui. Depois de sair do restaurante, esconderam sua aura e então caminharam rapidamente em direção ao salão de artes marciais do imortal marcial Had. Logo, um edifício enorme e magnífico apareceu diante deles. Dragon Ball Legend capítulo 213 Confronto das artes marciais. O salão de artes marciais do imortal marcial, Had, era muito grande. O prédio de madeira foi dividido em mais de uma dúzia de plataformas externas de treinamento. Além disso, havia de 7 a 8 áreas de treinamento cobertas. Atualmente, havia centenas de aprendizes fortalecendo sua base dentro do salão de artes marciais. Xiae viu que o poder de batalha desses aprendizes era principalmente de 500 ou 600. Se fossem colocados na Terra, seriam raros artistas marciais, mas no salão de artes marciais do imortal marcial Had, só poderiam ser aprendizes. O sistema de artes marciais do planeta Metamor é bastante único. Xiae estreitou levemente os olhos. Depois de aprender as artes marciais da Terra, ele conseguiu perceber, de um só olhar, as diferenças entre as artes marciais do planeta Metamor e da Terra. Se as artes marciais da Terra focavam no treinamento interno, consolidando o corpo humano em um sistema independente e então harmonizando a relação entre homem e natureza, então as artes marciais do planeta Metamor buscavam outra forma de se comunicar fora do corpo humano desde o início, comparando o corpo humano a um ímã, atraindo as forças da natureza e do universo. Não era de se admirar que os metamoranos pudessem desenvolver artes marciais como a técnica de fusão. O conceito deles de artes marciais sempre foi diferente desde o início. Quem você está procurando? O discípulo que guardava o salão de artes marciais percebeu os estranhos entrando e perguntou. Estamos aqui para procurar o Sr. Had. Posso perguntar onde ele está? Xiae sorriu e perguntou em tom suave. Embora o discípulo que guardava o portão não fosse forte, como diz o ditado, os 7 oficiais em frente ao portão do primeiro-ministro. O discípulo representa o prestígio do salão de treinamento do imortal marcial, então Xiae foi o mais educado possível. PN. A pessoa que guarda o portão do gabinete do primeiro-ministro tem status equivalente ao dos 7 oficiais da corte real. Se alguém quiser ter uma audiência com o primeiro-ministro, deve passar pelo guardião. Então, a autoridade deles não era pequena. O discípulo balançou a cabeça ao ouvir o pedido. Ainda faltam alguns dias para o professor ensinar artes marciais. Se tiver alguma dúvida, por favor, volte depois de alguns dias. Vamos ver o Had agora. Miers saltou e disse. O professor Had está pesquisando artes marciais no momento, ele não pode receber convidados,
Então por favor, volte mais tarde. O discípulo franziu a testa, sentindo-se descontente. Como um dos 9 imortais marciais do planeta Metamor, que tipo de status nobre o mestre Had tem? Será que achavam que podiam vê-lo só porque diziam? O professor estava tirando um tempo para ensinar artes marciais ao mundo exterior. Isso já era uma grande gentileza. Essas pessoas ainda não estão satisfeitas. Quem mandou você falar sem falar? Xiaoya amassou levemente a cabeça de Miers. Esse garoto não conseguia fazer nada direito. Ela não prometeu ser boa, não falar fora de lugar e não ser mandona antes. Xiaoya não esperava que ela quebrasse a promessa depois de conhecer alguém. Eles nem trocaram algumas palavras. Olhando para o discípulo por um breve momento, Xiaoya não disse muito. Ele se transformou diretamente em um feixe de luz e desapareceu. Ao ver isso, Xiling e Miers sorriram para o discípulo, e eles também desapareceram instantaneamente. O discípulo ficou chocado. Essas 3 pessoas eram especialistas extraordinárias. O discípulo se enrijeceu e correu rapidamente para o salão de artes marciais para contar isso aos seus colegas aprendizes lá dentro. Ao entrar no salão de artes marciais e passar por várias áreas de treino, Xiaoya chegou à área interna do salão de artes marciais. Era ali que Had morava. Ao longe, Xiaoya viu um homem de meia-idade com roupas brancas de treino sentado em um chão de madeira. Seus olhos estavam fechados, e parecia estar pensando em algo. Com sua aura, Xiaoya sentiu que o poder de batalha de Had havia chegado a 6.210. Ele é um mestre excepcional em artes marciais. Olá, Sr. Had. Xiaoya deu um passo à frente e disse com expressão calma. Eu sou Xiaoya, uma artista marcial do planeta Yongsan. Ouvi o nome distinto de planeta Metamor. Vim especialmente aqui para visitar o Sr. Had e pedir dicas para você. O Sr. Had abriu os olhos e olhou para Xiaoya com intensidade, como se quisesse enxergá-lo através dele. Seus olhos seguiram os movimentos dos 3 povos, e ele ficou um pouco surpreso. Ele não conseguia ver a verdadeira força dessas pessoas. Ei, seu entendimento de artes marciais não deve ser menor que o meu. Consigo sentir vagamente que seus passos são bastante naturais. É realmente um tipo diferente de arte marcial. O Sr. Had riu. Ele sentiu pela primeira vez a profundidade das artes marciais da Terra. Parecia ser um tipo diferente de artes marciais profundas e abrangentes. E isso era uma grande tentação para ele, que é obcecado por pesquisar artes marciais. Xiaoya riu humildemente e não negou. Planeta Yongsan, esse o planeta comercial que surgiu recentemente na área leste. É bastante inesperado que tenha artes marciais tão mágicas, murmurou o Sr. Had por um momento. Se você não gosta, por favor, troque os ponteiros comigo. É bom que eu possa trocar ponteiros com um artista marcial de verdade. Xiaoya assentiu. Ele entendia que, para Had querer trocar dicas com ele, isso indicava que Had tinha uma autoestima de suas artes marciais. Então Xiaoya não recusou. Ele seguiu o Sr. Had até a plataforma de artes marciais próxima. Em vez de deixar Xiling e Miers lutarem, ele escolheu pessoalmente subir na plataforma. Primeiro, ele precisava experimentar pessoalmente o mistério das artes marciais de Metamoran e discernir se valia a pena aprender ou não. Segundo, ele estava ansioso para lutar porque queria exercitar os membros. Na plataforma de artes marciais, Xiaoya ajustou a aura em seu corpo, contendo a respiração interna, e suprimiu seu poder de batalha ao mesmo nível do Sr. Had. Depois, adotou uma postura de luta. Como era uma luta apenas para trocar dicas, Xiaoya não tinha pressa em tomar a iniciativa de lançar um ataque e, em vez disso, observou silenciosamente. O Sr. Had olhou para o jovem à sua frente com uma expressão grave porque uma forte pressão surgiu do jovem e o atacou de repente. Especialista. Os olhos do Sr. Had brilharam. Era difícil imaginar que aquele jovem à sua frente tivesse uma força não inferior à sua. Eu começo. Disse o Sr. Had, e sua figura desapareceu diante dos olhos de Xiaoya. O rosto de Xiaoya estava calmo, e seus olhos continuavam a olhar ao redor em todas as direções, seguindo a figura do Sr. Had. Oxi! Uma figura fugaz apareceu de repente perto da cintura de Xiaoya. Xiaoya virou o corpo de lado, evitando o ataque na cintura, então se virou e socou o oponente. Imagem residual. Xiaoya murmurou em seu coração, claramente decepcionado com a jogada do Sr. Had. Ele achou que o Sr. Had tinha um ataque maravilhoso, mas não esperava que fosse só uma imagem residual. Essa foi uma jogada ruim que também foi usada na Terra. No entanto, nesse momento,
Algo inesperado aconteceu. A imagem residual que seu punho claramente havia atravessado atacou Xiaira inesperadamente, trazendo consigo um vento forte. Essa imagem residual é a real. Xiaira ficou chocado. Balançou o corpo e acenou com a mão para contra-atacar, suas mãos e pernas atacando sucessivamente. Era claramente uma imagem residual ilusória, mas quando atingiu o chão, conseguiu produzir som. O corpo de Xiaira brilhou e evitou os ataques subsequentes do Sr. Had. Os ataques continuavam em ondas, rugindo como lobos e tigres ferozes. Com vários flashes, Xiaira recuou por vários metros. Então, ele se desviou para o lado e gritou alto. Seu corpo inteiro ficou envolto por uma camada de lâminas de que extremamente finas, e ele mergulhou em direção ao Sr. Had. Do lado de fora do salão de artes marciais, Xiling franziu a testa e assistiu à luta na plataforma. O método de ataque desse Metamoran é realmente estranho. Era claramente uma sombra ilusória, mas tinha um poder poderoso e semelhantes a uma substância. Essa arte marcial tinha qualidades tanto de ataque quanto de defesa. Talvez a gente realmente possa aprender muito aqui. Xiling afastou um pouco de desprezo no coração. Essa habilidade sozinha de mudar o que é real e o que é falso abriu seus olhos. Ei, se conseguirmos aprender, com certeza não estaremos em desvantagem ao lutar contra um inimigo no futuro. Os olhos de Miers brilharam. Xiling riu e disse, talvez, mas acho que essa habilidade, capaz de mudar o que é real e o que é falso, pode ser ineficaz se encontrarmos um grande ataque de energia. A chamada espada pesada não tem fio, e não funciona. Não importa o quão estranha fosse a habilidade de alguém, eu a quebraria com força e destruiria tudo em pedaços. Portanto, quando se trata de uma batalha de alta força, a habilidade do Sr. Had pode não ser eficaz. TL significa que uma habilidade real de espada não depende da lâmina da espada, em vez disso, depende do treinamento individual. Miers franziu os lábios e olhou de volta para a plataforma com um grande interesse. Acima da plataforma de artes marciais, Xiaia e o Sr. Had estavam equilibrados porque Xiaia suprimiu sua força ao mesmo nível do oponente. Embora seus olhos ainda fossem afiados, o movimento dos membros era limitado, então por um tempo, ele não foi o oponente do Sr. Had. Esse foi o primeiro confronto entre as artes marciais da Terra e do planeta Metamor. Essa troca de dicas era um raro presente tanto para Xiaia quanto para o Sr. Had. Dragon Ball Legend capítulo 214, Mei Ling bom. O Sr. Had gritou alto. As artes marciais mágicas de amplo alcance da Terra abriram seus olhos. Quem diria que existiam artes marciais assim no mundo? Essas artes marciais tinham origem oposta à do planeta Metamor, e isso era uma grande tentação para alguém como ele, viciado em pesquisar artes marciais. Sr. Had, espero trocar artes marciais com você. Xiaia expressou sua ideia, com um leve sorriso no rosto. Os olhos do Sr. Had brilhavam, e ele sentia repetidamente. Muito bem, há várias salas vazias no salão de artes marciais. Peço que vocês três fiquem aqui. Podemos ter uma boa troca. Mas em alguns dias, haverá uma aula pública no salão de artes marciais. Peço que vocês três esperem mais alguns dias. Disse o Sr. Had. Claro. Xiaia riu. Naquele momento, o discípulo que guardava o portão e vários de seus colegas aprendizes correram até ele. Mestre, alguns especialistas desconhecidos apareceram agora há pouco. Talvez tenham vindo atacar o salão. Ah, você está aqui. O discípulo que guarda o portão exclamou assim que viu Xiaira e as garotas. Silêncio, esses são amigos do professor. Vai arrumar os quartos. Eles vão morar no salão de artes marciais por um tempo, repreendeu o Sr. Had. Sim, professor. O grupo de discípulos se entreolhou e rapidamente assentiu em reconhecimento. Seus olhares agora tinham respeito por Xiaira e pelas garotas. Poder se tornar amigo do mestre imortal marcial significa que eles devem ser mestres famosos de artes marciais. Essas pessoas parecem tão jovens, mas já tinham alcançado esse nível. Não é de se admirar que eu nem soubesse como essas pessoas desapareceram. Acontece que eles eram grandes especialistas. O discípulo que guardava o portão pensou baixinho. Nos dias seguintes, Xiaia e Xiling viveram no salão de artes marciais do Sr. Had. Todos os dias, conversavam com o Sr. Had sobre a profundidade das artes marciais. O encontro de diferentes sistemas de artes marciais beneficiou ambas as partes. Se o poder de ataque exercido durante uma luta se origina principalmente da força, então a profundidade das artes marciais é a chave que orienta o usuário a usar essa força. Foi como pintar um quadro.
Quando se trata de técnicas de pintura, há pessoas que preferem rabiscos grossos, enquanto outras preferem traçar linhas. Esses dois tinham algumas diferenças no processo de criação, mas finalmente puderam pintar o trabalho que desejavam. O mesmo acontecia com as artes marciais da Terra e as artes marciais do planeta Metamor. O espírito de operar ambas as artes marciais variava, mas no fim, ambas voltaram à mesma linha. Como lutar? Ambos alcançariam o mesmo objetivo por rotas diferentes. Logo, chegou o dia da aula pública do Salão de Artes Marciais. Naquele dia, muitos alienígenas e metamoranos se reuniram no Salão de Artes Marciais. Eles foram atraídos pela reputação do local. Naquele momento, Xiae percebeu quão famoso era o nome dos 9 imortais marciais. Para obter dicas do Sr. Had, muitas pessoas ficaram em uma longa fila do lado de fora do salão. A fila já havia começado a se formar alguns dias antes. Naturalmente, devido ao grande número de pessoas, as dicas de marcial imortal não podiam ser muito detalhadas, mas as dicas casuais do Sr. Had beneficiaram todos que chegaram, e todos saíram perfeitamente satisfeitos. Às vezes, artes marciais são assim mesmo. Se os olhos de alguém estivessem ocultos por uma única folha fina, e depois a folha fosse perfurada, a paisagem que ele veria seria completamente diferente da que veria se a folha fosse completamente removida. O Sr. Had esclareceu as dúvidas de todos com sua excelente conquista nas artes marciais. Isso não estava solidificando as artes marciais. Xiaia, será que realmente precisamos aprender ações tão feias? Mears olhou para o método de treinamento descrito no livro ilustrado com insatisfação. Era no dia seguinte à aula pública. Xiae usou a essência das artes marciais da Terra como troca por algumas das habilidades únicas e profundas de Metamorã. Atualmente, Xiling e Mears praticavam a mais famosa técnica de fusão do Metamorã. As artes marciais do planeta Metamor eram muito próximas da magia, e essa era uma habilidade desenvolvida a partir do Sistema Único de Treinamento de Metamorã. Técnica de fusão, uma habilidade secreta tão formidável, era considerada a melhor entre muitas habilidades secretas. Ele poderia aumentar muito o poder de batalha de um lutador. No trabalho original, Goten e Trunks do nível Super Saiyajin 1 se fundiram e atingiram o nível de Super Saiyajin 3. A força deles havia melhorado totalmente 8 vezes com base no Super Saiyajin 1. No entanto, como uma habilidade secreta, os requisitos de treinamento para a técnica de fusão eram muito rigorosos. Não só as duas pessoas treinando nisso deveriam ter uma aura semelhante, mas o conjunto de ações estranhas exigidas pela dança da fusão também causava rejeição entre elas. Mears estava tendo dificuldades com a pose de dança e não estava disposto a aprender a técnica de fusão. Pense bem, uma vez que você tiver sucesso em fusão, seu poder de batalha vai disparar várias vezes. Quando isso acontecer, você não acha que ficará mais fácil entender o segredo do Super Saiyajin? Xiao inventou uma desculpa aleatória. No entanto, isso não foi sem fundamento. O poder de batalha atual de Xiling e Mears é de 780.000 e 550.000, respectivamente. Se Xiling reduzisse sua energia, mantendo-a semelhante à de Mears, e usasse a técnica de fusão para fundir, o poder de batalha combinado deles poderia subitamente aumentar para cerca de 4,5 milhões. Quando isso acontece, a distância para se transformar em Super Saiyajin vai um passo além disso. A expressão de Mears ainda era um pouco distorcida, mas a de Xiling era completamente despreocupada. Enfim, depois, não quero ser visto por ninguém ao me transformar. Depois de pensar sobre isso, Mears acreditava que o que disse tinha alguma verdade. Por isso, decidiu fortalecer seu coração e trabalhar duro ao praticar a técnica de fusão com Xiling. No entanto, se eles tentassem ajustar suas auras até que fosse igual, isso não seria feito em pouco tempo. Observando os passos de dança ruins das mulheres, Xiaia queria muito rir, mas para não ferir a autoconfiança delas, saiu da sala e examinou outra habilidade secreta em sua mão. Essa era outra habilidade secreta importante que ele havia adquirido do Sr. Had por meio de troca. Comparado à técnica de fusão, Xiaia considerava muito mais importante. Seu nome era a técnica do vácuo. Como o nome sugere, era uma habilidade secreta que permitia às pessoas sobreviver no espaço. Isso era de grande importância para os Saiyajins que não podiam sobreviver no espaço. Após o uso da técnica do vácuo, enquanto a energia no corpo não fosse esgotada, o usuário podia permanecer no espaço por muito tempo. Em vez de ar, a energia era usada para preencher as células.
Um experimento foi realizado no físico de um Saiyajin comum, e o Saiyajin conseguiu permanecer no espaço por no máximo 7 dias. Embora fosse impossível ficar por muito tempo, isso já era muito valioso para os Saiyajins. Se a técnica do vácuo se espalhar amplamente pelo planeta Ongsan, pelo menos, não haveria necessidade de se preocupar com o problema de lutar no espaço. Pensando nisso, os olhos de Xiaoya brilharam. Um Saiyajin, que tinha certo grau de força, podia contar com energia dentro do corpo para se envolver e permanecer no espaço por um curto período. No entanto, isso afetaria muito sua eficácia em combate. Com essa técnica de vácuo, esse problema é resolvido. E mesmo no caso de um inimigo destruir o planeta, enquanto sobrevivessem no ambiente de vácuo, os Saiyajins poderiam destruir uma nave da cápsula Oipo e se retirar. Parece que, quando a técnica do vácuo estiver amplamente espalhada, terei que apressar o povo de Feidaia para fornecer a cada Saiyajin uma pequena nave espacial, pensou Xiaoya baixinho. Ele sentia que, no futuro, os Saiyajins não estariam mais limitados a lutar em planetas. Alguns dias depois, as montanhas distantes das habitações tinham seus topos cobertos de neve branca, e o vento do norte assobiava, trazendo o vapor da água gelado junto. Em um campo aberto, uma menina grande e uma menina pequena dançavam com passos cômicos. 2 dedos se tocaram, e uma luz brilhante brilhou. Logo, a fumaça densa se dissipou, e uma garota alta ficou no lugar onde as duas estavam. Após várias falhas, eles finalmente conseguiram treinar a técnica de fusão. O rosto da garota alta era lindo e encantador, e seu cabelo longo esvoaçava ao vento. Ela usava uma pequena jaqueta forrada de metamora, e havia uma fita vermelha em suas calças brancas. Ela parecia uma jovem de 20 anos com os charmes tanto de Xiling quanto de Miers. A jaqueta deles era diferente da jaqueta forrada de Gotenks, talvez porque eram meninas. Depois de se fundir, Xiling e Miers não estavam de peito nu, havia um pano azul enrolado em seu peito. A jaqueta forrada preta era pequena, expondo uma grande área nua da barriga branca. A garota fundida se chama Mei-Ling. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.